E o nosso Paulinho Figueiredo também gravou um depoimento. Hoje ele não participa do nosso programa, mas fez questão de gravar um depoimento a respeito disso que o Augusto Nunes acabou de dizer. Pessoal, de novo eu tenho um assunto que eu não posso deixar passar em branco. Mais uma vez a Jovem Pan sofreu um ataque da concorrência e mais uma vez ela vem do UOL, do Grupo Folha. Eu já falo de novo sobre esse ataque, mas antes deixa eu fazer um breve histórico. Primeiro nós tivemos aquela reportagem nojenta da revista Piauí, também do Grupo UOL Folha, que além de atacar pessoalmente a família dos donos da PAN de um jeito muito baixo, promoveu a ideia falsa de que nós seríamos bancados pelo governo federal do Bolsonaro. Como o nosso colega Caio Coppola respondeu brilhantemente lá no seu boletim Coppola, isso é incontestavelmente falso e eu recomendo que vocês revejam. Mesmo com um crescimento astronômico, a PAN recebe hoje menos dinheiro do governo federal do que recebia dos governos anteriores. É uma parcela bem pequena do nosso faturamento. O Grupo UOL Folha nos julga com as réguas deles. Sabe como é que é? O grupo que recebeu entre os anos 2000 e 2016 nada menos do que bilhão com B de bola, de repasses de verbas de publicidade do governo federal, eles acham que a banda aqui toca do mesmo jeito que toca lá. E agora estão desesperados porque a teta deles está secando. E não está secando à toa. Está secando porque, além desse governo gastar menos em publicidade, o barco da Folha, gente, está afundando. Os tempos áureos, quando o jornal tinha circulação superior a 200, 300 mil exemplares, eles já se foram. A Folha hoje tem algo como míseros 60 mil exemplares, parece um jornalzinho de interior. A maioria desses exemplares, certamente eu garanto a vocês, está forrando gaiola e servindo para cachorrinhos fazerem xixi por todo o Brasil, que é para isso que serve a Folha hoje em dia. Mas os ataques da Folha e do UOL, dos seus asseclas, eles não param por aí. Os energúmenos inventaram recentemente que teria havido uma reunião da diretoria da PAN com os comentaristas para que nós, temendo o TSE, nós parássemos de falar bem do Bolsonaro e mal do Lula. A colunista lá da Folha, do UOL, a Mônica Bergamo, extasiada com a possibilidade de censura, chegou a comemorar no Twitter dela: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu já falei sobre isso por aqui, só que também era mentira, né? Eu já disse, essa reunião nunca aconteceu, ninguém aqui nunca ouviu falar disso, foi absolutamente desmentido por todos e continuamos falando livremente. O problema é que, como a gente diz no Rio de Janeiro, vocês da Folha têm que parar de acreditar no próprio caô, né? Porque vocês nos medem, mais uma vez, com a régua de vocês. Nós sabemos, inclusive, pelo Diogo Mainardi, que a censura é uma prática por aí na Folha, né? Ele mesmo disse isso no Twitter esses dias, que o UOL censurou o ex-veículo dele. Mas na Jovem Pan, gente, simplesmente não tem isso. Aqui eu falo simplesmente o que eu quiser e todos nós somos assim. Quem gosta do Lula, fala bem do Lula. Quem não gosta, fala mal. A mesma coisa com o Bolsonaro. Aqui a gente acredita piamente na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que estão previstos na nossa Constituição, e na pluralidade. Todos os pontos de vista, todos os candidatos, todo mundo é bem-vindo aqui na PAN. Não existe uma postura editorial bolsonarista. Pelo contrário, se vocês soubessem o quanto que eu me aborreço às vezes com a nossa redação, vocês jamais diriam que a gente é bolsonarista. Mas aqui o que acontece é que cada comentarista fala o que quer. E você de casa, sabe que cada um de nós pensamos de forma honesta com o espectador. Agora, onde é que está a pluralidade lá no Grupo UOL Folha, que finge imparcialidade, mas a gente sabe muito bem onde é que está o coração deles? E tudo bem, façam o trabalho de vocês, com o viés de vocês, e a gente faz o nosso trabalho e vamos deixar o público julgar. Liberdade, livre mercado. Pode parecer um conceito estranho, né? Talvez por isso que vocês tenham partido para essa última ofensiva. Arrumaram um levantamento porco de 5ª categoria, feito lá na UFRJ por um especialista, o UFRJ, que é outro antro de esquerdista, para dizer que o algoritmo do YouTube favorecia a Jovem Pan. Daí botaram a Patrícia Campos Melo, aquela da polêmica do furo, para dar. Imaginem, o YouTube favorecendo alguém que não seja de esquerda. Só pode ser piada, né? Mas eu conheço, não é piada, eu conheço esse expediente, essa tabelinha gostosa da esquerda. A militante lá do ex-jornal publica um relatório encomendado de um especialista. Daí o partido de esquerda vai e usa isso para entrar no TSE e se cair na mão certa, de repente o TSE até age. Ou, no mínimo, vocês conseguem constranger o Google para voluntariamente eles censurarem, reduzirem o nosso alcance, não é? E aí vocês acharam, de novo, que tinham conseguido.
Volto a dizer, parem de acreditar no próprio caô. No portal do UOL, Notícias da TV, teve uma nova reportagem nessa segunda, comemorando YouTube atua contra a Jovem Pan e pode selar o destino da mídia bolsonarista. Peraí, pausa. Mídia bolsonarista? Com tanto esquerdista aqui com o microfone aberto? Aqui no programa, vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu entendi. O UOL, que só tem lulista, não é uma emissora, uma rede, uma mídia lulista. Mas a PAN, com lulista, bolsonarista e tudo mais, é bolsonarista? Mas essa é a menor das mentiras, de novo, dessa notícia, assinada pelo Guilherme Ravache, o famoso quem? Segundo ele, a PAN agora estaria lamentando não receber dinheiro do governo federal, contrariando outra publicação do próprio UOL. E, gente, vocês têm que decidir, ou a gente é sustentado pelo Bolsonaro ou não é. Enfim, agora nós estaríamos preocupados porque o YouTube estaria começando a desmonetizar o conteúdo da PAN e reduzindo o alcance dos nossos programas. A fonte dessa notícia é a Ana Clara Costa, da Piauí, do Grupo Folha, a mesma que começou com essa onda de ataque lá atrás. Só que, mais uma vez, é tudo completamente falso. Fake news, pura e simples. Não houve essa desmonetização ou redução de alcance. Quem disse? Ora, nós, mas além disso, o próprio YouTube, que desmentiu vocês mais uma vez. Depois, eu acho que depois de mentir tantas vezes, talvez vocês já possam até pedir música naquele programa lá na outra emissora que é parceira de vocês. Que lixo, que porcaria, que vergonha. Vocês acham que assim vocês vão conseguir competir com a gente? Nós competimos, e competimos sim, pela audiência, mas em igualdade. O que vocês querem, queridos, é equidade, que é a igualdade de resultados, não a igualdade de condições. Querem que o YouTube, ou o TSE, ou o Lula, ou quem quer que seja, vocês querem que regule as coisas para obrigar o público a consumir o conteúdo lixo de vocês que ninguém mais quer consumir. Vocês querem o monopólio da ideologia fracassada de vocês e tirar do público a liberdade de escolha. Não vai rolar. Como canal de televisão, a PAN não completou nem um aninho e já está consolidada na posição como o segundo maior canal de notícias do Brasil. Segundo, por enquanto. Vários dos nossos programas, como o Mone, com frequência, lideram a audiência do nosso horário. Os pingos nos is, que vocês tanto odeiam, lidera todos os dias, inclusive ontem, enquanto desmentia essa notícia falsa de vocês. Que ironia deliciosa. No dia 7 de setembro, nós batemos 1,2 pontos de audiência. A gente chegou a ter mais audiência do que a soma de todas as outras emissoras de notícias somadas, né, combinadas. Nos últimos 30 dias, a Jovem Pan teve quase 600 milhões de visualizações no YouTube. 600 milhões! No rádio, nosso querido rádio, todos os dias a gente tem um alcance diário de 18 milhões de ouvintes. Isso sem contar o Facebook, onde também somos relevantes, a Panflix, que cresce, as milhões. Tem que levar isso em consideração, os milhões de cortes dos programas que você que está nos assistindo em casa, compartilha nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais. Qual foi a última vez que você viu um corte da concorrência no Instagram ou no WhatsApp de alguém? E, gente, enquanto a audiência estiver conosco, nós não vamos parar. Os cães podem ladrar à vontade, que a caravana vai continuar passando. Em vez de vocês tentarem nos difamar toda semana com a reportagem mentirosa, tentarem nos calar no TSE, que tal vocês experimentarem, olha, ideia ousada, tá? Que tal vocês experimentarem fazer jornalismo? Não esse jornalismo porco militante que vocês fazem. Jornalismo de verdade, honesto com o espectador. Quem sabe, a audiência retorne. O público é soberano, queridos. Boa sorte. Muito bem, turma, são 10 horas e 14 minutos nesta terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E eu mencionei que o Paulinho Figueiredo hoje não vai participar. O que aconteceu aqui nesse programa? Guga Noblar já até deu uma levantada, né? Ficou feliz. Eu queria que você olhasse para trás, Guguinha. Olha, dá só uma olhada quem te espera, irmãozinho. Rodrigo Constantino grande. Já na área. Tudo bem, Consta? Para alegria do Guga, você não faz ideia. Ele estava super bem. Quando apareceu você no telão, eu acho que ele mudou um pouco do semblante e está precisando de um harmonique para corrigir justamente as linhas aqui, de expressão. Essa é a Constantino. Vamos falar sério agora, porque o assunto é sério. Nós estamos diante de uma situação que é uma situação curiosa, né? A Jovem Pan, ela está sendo acusada de alguma forma de ter sucesso. Como é que você enxerga isso?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas do Morning Show e toda a audiência. Olha só, é uma coisa muito triste o que está acontecendo e mais triste ainda, na minha visão, por ter o aplauso de alguns jornalistas e até mesmo alguns da casa. Isso é bizarro. Né? A Jovem Pan faz um trabalho sério, tem reportagens objetivas e na parte do comentário ela tem uma pluralidade, diversidade, aquilo que a esquerda supostamente defende. Tem de tudo, né? Desde a extrema esquerda até a direita. E isso não está sendo tolerado por quem só tem uma visão de mundo, por quem não consegue, por exemplo, enxergar uma única virtude no atual governo, por quem precisa demonizar Bolsonaro como se ele fosse o próprio vírus chinês, como se ele fosse um genocida. Então, essa turma que está, na verdade, com a abstinência de verba pública, eles estão incomodados porque a bolha da hegemonia esquerdista foi furada por conta do advento das redes sociais e porque temos um canal hoje que dá voz ao contraditório. Veja que na casa mesmo nós temos microfone aberto para vários espectros, em todos os programas. Tem gente defendendo aí a visão, inclusive as narrativas pipérnicas, como eu brinco, né, do meu colega de 3 em 1, a visão, por exemplo, de que o Bolsonaro nem ser humano é. Né? Tem gente que fala isso no microfone da PAN. E está tudo certo, vamos embora. Né? Então, o que eles estão incomodados na verdade, exatamente com isso, Paulo, com o sucesso de audiência. Né? E eles estão incomodados também com um canal, uma televisão nova, que permite o espaço para o contraditório, porque uma vez que você deixe alguém de direita rebater as falácias esquerdistas, a esquerda perde tudo, porque a esquerda só tem isso, falácias. Então, eu sempre fui a favor da pluralidade, eu não me incomodo de chamar esquerdistas para um bate-papo, para um debate. Agora, a esquerda, via de regra, não tolera isso, não suporta colocar um Rodrigo Constantino que seja lá naquela cena toda armada, naquele teatrinho todo armado dos nossos concorrentes, né, para fingir que estão fazendo análise, enquanto, na verdade, estão dia e noite atacando, demonizando o presidente. O vestido da primeira-dama, não, o Bolsonaro vexame internacional, blá, 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 blá. É só isso, é só narrativa furada, é só discurso partidarizado, e quando alguém vem com um alfinetinho assim, estoura a bolha, fala, não é isso não, você está apenas com narrativas fajutas. Aí a turma fica desesperada e clama por censura. Então é disso que se trata, Paulo. Estão incomodados com a concorrência, estão mentindo desesperadamente que a Jovem Pan é bolsonarista, que a Jovem Pan recebe dinheiro de governo e blá, 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 projetando aquilo que eles são nos outros e incomodados com a livre concorrência. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, que eu fico aqui um pouco curioso para entender, e eu acho que essa história ela gira em torno do algoritmo das redes sociais, no caso o algoritmo do YouTube. Nessa questão do YouTube, porque, sim. Por exemplo, para mim, pelo menos, o que aparece conteúdo de churrasco, nossa, o tempo inteiro aparece uma belíssima de uma carne sendo feita. Para mim, o que aparece, conteúdo de tênis, que eu gosto de consumir bastante. Para mim, o que aparece, conteúdo do Morning, é impressionante. Agora, por exemplo, você pega uma jornalista, no caso, eu vou citar aqui a jornalista Mônica Bergamo, porque ela escreveu um tweet hoje de manhã falando a respeito disso, que ela abriu o YouTube dela e de repente veio uma sugestão dos pingos nos is para ela assistir. O ponto que eu quero saber de vocês é o seguinte: para que o YouTube tenha sugerido os pingos nos is para ela, significa que ela, de alguma forma, demonstrou interesse pelo programa, seja lá qual for. Ou pela política. Ou pela política, né? E certo? outra coisa, também significa que esse programa tem um engajamento muito forte dentro do YouTube. Então, isso vale para qualquer vídeo, né? Que vídeos geram muitos comentários, muitos likes, muitos compartilhamentos. É essa leitura que o YouTube faz, que é o chamado algoritmo, para poder indicar vídeos para outras pessoas. Então, acho que se a gente ignora esse conhecimento básico de como funciona o YouTube e parte do princípio que o YouTube está simplesmente colocando aí para os outros materiais que muitos consideram que é de direita, eu acho que é aí que está o erro, né? Porque a gente está ignorando o funcionamento do YouTube, que parte de dados que são dados de engajamento. E a Jovem Pan tem muito engajamento. Você pode não gostar, você pode amar, é uma realidade, isso é o fato. Tem muito like, né? Tem muito comentário,
tem muita gente. A gente faz um trabalho Público muito engajado, legal né, aqui Paulinha? de publicar lives diárias, isso melhora o engajamento. A gente consegue fracionar os programas, isso provoca engajamento. As pessoas gostam também de segmentos menores dos programas. Isso é uma estratégia que todo mundo usa, qualquer youtuber, qualquer podcast. E a gente consegue um resultado bom de engajamento. E é por isso que esse conteúdo acaba amplificado. Eu acho que quando você ignora isso e fala, o YouTube está colocando coisas de direita, coisas da Jovem Pan para os outros, meu Deus, não é isso, entendeu? Não é isso. Isso tem a ver com o sucesso que a gente fez no YouTube, e é um sucesso não só de conteúdo, mas de técnica para usar essa rede social. E muita gente faz, gente. Né? O Flow faz isso, não faz? A gente vê lá 3 horas, convidados legais que as pessoas querem ouvir, as pessoas comentam, eles leem as perguntas, as lives, depois eles fracionam e conseguem um bom resultado. Várias pessoas cresceram assim no YouTube, a Jovem Pan cresceu assim, principalmente com as lives. Não é à toa que a gente foi case do YouTube. A gente foi para Nova York para contar como uma rádio conseguiu virar imagem e sucesso nessa rede. A gente aprendeu a usar essa rede. E todo mundo pode aprender a usar essa rede, de direita, de esquerda, de centro, de leste, oeste, todo mundo. Agora, então, assim, Paulinha, não pode se ignorar o bom uso que a gente faz, bom uso técnico mesmo dessa ferramenta que é o YouTube, e um uso que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode melhorar o seu engajamento no YouTube se fizer vídeos diários e usar aí de todas essas ferramentas que são, enfim, do próprio YouTube. São as leis postas pelo próprio YouTube. Não tem nenhum benefício ou malefício aqui. Vale destacar um ponto que eu acho bem interessante dessa conversa, que é o seguinte: outras podem vir a reclamar, mas quem fez primeiro toda essa digitalização foi a Jovem Pan. Pois é, foi um movimento Aprendeu feito. a fazer. Nós e estamos fazendo isso aprendemos aqui, 6, 7 funciona anos, pelo a menos. rede. A rede, ela transmite, aí vocês podem até me passar, Vini, o dado certo, que ano que a gente começou a transmitir no pelo YouTube, né? Organizar Ou seja, os canais. Tem todo um aprendizado. Teve aí, né? todo um trabalho feito aqui. Exato. Não foi do nada. Não foi do nada. Cubaninha, eu quero entender o que aparece na sua timeline do YouTube, meu amor. Bom dia, pessoal. Queria estar aí com vocês, mas por problemas maiores tive que ficar em casa hoje, fazer a distância. Pô, Paulo, às vezes você pode me chamar de brasileirinha também, viu? Que eu me naturalizei, tá? E esse ano eu vou voltar aqui. Então pode me chamar de brasileirinha também. Daqui pra frente será paulistinha também. Pode ser também, gostei. Os conteúdos que aparecem pra mim é política sempre, e na maior parte das vezes é Jovem Pan. Eu não me inscrevo em muitos canais, e o que eu mais consumo é da emissora que eu trabalho e tenho muito orgulho. E queria pegar um gancho aí do comentário da Paulinha, que ela falou que os conteúdos da Jovem Pan, no geral, aparecem e são sugeridos no YouTube por causa da quantidade de comentários, do engajamento, né? E a pergunta, por que isso? Por que a Jovem Pan tem tanto engajamento? Por que a Jovem Pan tem tantos comentários e as pessoas gostam tanto de assistir? Porque a Jovem Pan não faz um jornalismo sujo, como as outras emissoras, os outros veículos de comunicação fazem. A Jovem Pan pode ter todos os efeitos que você quiser colocar nela. Agora, uma coisa que qualquer pessoa precisa admitir, gostando ou não da Jovem Pan, é que a Jovem Pan é a única nesse país que dá espaço tanto para a esquerda quanto para a direita. Na Jovem Pan não tem apenas militantes de esquerda. As pessoas falam, não, mas só tem comentarista de direita. Mentira! Tem comentarista de esquerda. Aqui no nosso programa temos 2 comentaristas de esquerda aí, Paulinha e Guga Noblar. Nos outros programas de debate sempre tem o contraditório também. Na redação da Jovem Pan, 99% das pessoas são de esquerda, dos jornalistas são de esquerda. A gente revolucionou, eu falo que a Jovem Pan revolucionou o jornalismo brasileiro. Porque antes da Jovem Pan, era tudo esquerda. Você para ver Folha de São Paulo ou só tem militante de esquerda. Não tem um funcionário naquela redação, naqueles programas da Globo de direita. Não tem. Você precisa ser de esquerda para ser contratado por uma emissora como a Globo, por exemplo. Não tem espaço para a direita. Os únicos que dão espaço para a direita é o grupo Jovem Pan. Então, por mais que você discorde, por mais que você tenha críticas, você precisa ser justo e
falar, olha, admitir. Realmente a Jovem Pan dá espaço para os dois lados. E por que a gente incomoda tanto? Porque a gente não quer fazer o mesmo jornalismo sujo que os outros fazem. E o povo brasileiro acordou, o povo brasileiro está cansado dessa manipulação da mídia. É por isso que todos migraram, a grande maioria migrou para cá. Você para ver o engajamento da Folha, da Mônica Bergamo, da outra lá, que eu esqueci o nome, da Folha de São Paulo. Não tem engajamento, tem 1 milhão de seguidores e 5 curtidas, 5 compartilhamentos. Porque as pessoas não acreditam mais no jornalismo que essas pessoas fazem. Porque ao invés de transmitir a notícia, de levar o conhecimento para as pessoas da notícia e deixar que a pessoa decida, eles querem colocar a sua opinião junto. E aqui, por exemplo, no Morning, a Paulinha traz a notícia, Guga, fala aí, defende os pontos da esquerda, eu, Constantino Figueiredo, defendemos o ponto da direita, o Paulo Matias fica aí em cima do muro, e é isso, mas temos o quê? O contraditório. E acredito que na democracia a coisa mais importante é o contraditório. O único veículo de comunicação que exerce, de fato, a liberdade é a Jovem Pan. E por isso é que a todo custo estão tentando nos cercear. Mas não conseguem, porque a gente não cometeu nenhum crime. O único crime que para a esquerda é crime que a gente cometeu é de dar espaço para ambos os lados. E eles não querem. Eles querem que a Jovem Pan faça o mesmo jornalismo sujo da Folha de São Paulo e do UOL. Muito bem. Olha, turma, o Vini me passou uma informação importante aqui da gente trazer. A Jovem Pan já está investindo nessa questão do YouTube há quase uma década. Pois Estamos falando aí praticamente tempo. de 10 anos. Meu querido Guga Noblat, eu tenho um princípio, um pensamento muito claro na minha cabeça. Sabe qual é? Governos e políticos passam, mas as mídias ficam. E esta aqui tem 80 anos, 80 anos de história, amigão. Jovem Pan, é óbvio que ela vai passar por qualquer momento da política, como já passou. É uma rádio que tem mais de 80 anos agora de história, que tem é vista como uma das precursoras da Jovem Guarda, das músicas na rádio e também do jornalismo radiofônico. Então é uma empresa que tem história e continuará tendo história, a gente tem certeza disso. É uma rádio que faz parte já das grandes mídias e da história da comunicação do Brasil. O brasileiro se identifica com essa rádio e conhece essa marca que continuará existindo apesar dos governos. Os governos passam e essa rádio continuará sendo grande, como sempre foi e como continuará sendo, não tenho a menor dúvida disso. E como disse há poucos dias, a própria Rádio Jovem Pan, ela não tem lado, porque ela disse que num editorial recentemente que ela não tem lado, e eu tô aqui para fazer esse embate mesmo, aqui nesse programa, no programa do Morning Show, tô eu e a Paulinha e o Em Cima do Muro aqui, fazendo um contraponto, enfim, aos outros que às vezes acabam defendendo um ponto de vista mais à direita, e assim será. Eu tenho meu espaço aqui, que é muito bem dado para mim, que eu tenho o direito de falar o que eu quero, e estou muito feliz com ele. Muito